pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então nesta videoaula vamos criar a nossa primeira aplicação usando a IDE Android Studio. Então na videoaula anterior eu mostrei como preparar o ambiente. Agora então a gente vai conhecer um pouco dessa IDE e para isso a gente vai criar nossa primeira aplicação. Não vamos nessa videoaula ainda executar num aparelho, por exemplo, no emulador. Então a gente vai criar a aplicação para ver o processo de criação e depois ver alguns elementos da interface do Android Studio. Bom, então vamos executar o Android Studio. Bom, se a sua instalação do Android Studio está limpa ainda, você não criou nenhum projeto, deve apresentar uma tela parecida com essa, onde a gente tem aqui duas áreas, uma com os projetos recentes, aqueles que você já manipulou, abriu, no Android Studio, e uma outra área que tem o acesso rápido, às opções de criar e gerenciar os projetos. Então aqui não foi manipulado nenhum projeto ainda, por isso que está vazio. Então a gente vai criar aqui, vai clicar nessa primeira opção, Start a New Android Studio Project. Então aqui a primeira coisa que a gente coloca é o nome da aplicação. Vou colocar Android Sample, um exemplo, Aí depois ele pede também, compre domain, domínio da companhia, da sua empresa ou seu pessoalmente. Se não existir, você pode até inventar um. Mas por que isso daqui tem que ser uma coisa única? Porque se você estiver desenvolvendo profissionalmente, comercialmente, e você quiser disponibilizar depois a sua aplicação no mercado, ele vai ter que ter uma forma de identificar unicamente a sua aplicação, para não correr o risco de o usuário baixar a sua aplicação, instalar e no dispositivo já ter uma com a mesma identificação. Então, com o nome de domínio, por exemplo, eu tenho um domínio chamado senge.com.br. Então ele usa o nome de domínio e o nome da aplicação para criar o nome do pacote, package name. Então isso é que vai identificar unicamente a minha aplicação. Então brcom.senge.androidsample. Então isso daqui identificaria unicamente a minha aplicação. A localização do projeto você pode mudar e next. Aqui o tipo de aplicativo que você quer, para que tipo de dispositivo você quer desenvolver. E isso daqui é importante, mínimo SDK. Então, você quer desenvolver para que versão? Se você não tiver certeza, você pode clicar aqui, Help me choose, ajude-me a escolher. E ele vai mostrar, se você desenvolver para essa versão, o SDK 8, que é a versão 2.2 do Froio, do Android, você vai atingir 99,3% dos proprietários de aparelho, e assim por diante. Então, você vai desenvolver para esse? Para atingir maior número? Pode ser. Mas depende da situação, depende do tipo de aplicação, você pode necessitar de algum recurso que não tinha nessa versão ainda, que só tem, por exemplo, a partir da 4.3, vamos imaginar. Então, quais os recursos que tem nessa? Então, por aqui você pode ver também o que mudou de uma versão para outra. Quais os recursos que foram acrescentados em cada versão. Então, você pode até chegar à conclusão de que você tem que obrigatoriamente desenvolver para essa versão. Significa que quem não tiver um aparelho com a versão mínima 4.3 do Android não vai conseguir executar a sua aplicação. Agora, se eu desenvolver para essa, todos, independente do sistema do aparelho que tiver, se for uma dessas versões, vai conseguir executar a minha aplicação. Então, vamos desenvolver para essa, criar o projeto como se fosse para essa, ok. Next. Aí toda aplicação, toda ou a maioria delas, geralmente tem telas através das quais o usuário consegue interagir. E no Android essas telas são chamadas de Activity. Então ele já traz aqui alguns templates. Você pode ter um Activity de login, por exemplo, um Activity mapa. A gente vai usar essa aqui, blank Activity, que ele vai colocar só uma mensagem lá, Hello World. Então a gente vai criar essa. Então normalmente a gente parte dessa, porque aí a gente formata ela do jeito que quer. Então next. Aí ele pede aqui, Activity Name. Eu vou colocar Sample Activity. Então Activity Name. No fundo, cada Activity, cada tela tem uma classe escrita em Java.
Então isso daqui vai dar nome para essa classe. Aí o título, vou deixar aqui como Sample Activity. Resource Name, menu, ele vai criar um arquivo. Então esse Layout Name é o nome do arquivo que vai ter a formatação da tela. Vai ter todas as telas, elas são gravadas as informações dela no arquivo XML. Então esse vai ser o nome do arquivo de layout. E esse aqui é o nome do arquivo de menu da minha aplicação. Finish. Aí ele está construindo a aplicação, o projeto, né? Criando o projeto. Está abrindo. Então o Android Studio é uma bela de uma ideia, mas só que ela é meio pesadinha. Então você tem que ter uma máquina boa. Bom, aqui ele traz algumas dicas. E você pode ir vendo as próximas dicas ou fechar. Então aqui está a minha aplicação criada. Aqui eu tenho, ó, Hello World. Então antes da gente mexer aqui na aplicação, vamos explorar um pouco os recursos que tem na IDE. Então a primeira opção aqui, como a maioria das aplicações, um menu. Então aqui você tem acesso a todas as opções da sua IDE. E aqui a gente tem uns atalhos, né, a barra de ferramentas com os atalhos, os principais recursos da IDE, que você pode personalizar clicando no botão direito, Customize. Aqui a gente tem a tela de navegação no seu projeto. Você tem aqui uma opção, um menu drop-down, que você pode escolher a forma como você quer visualizar. O default é padrão Android, mas você pode escolher outras formas de visualização do seu projeto. Então aqui você tem a árvore de estrutura do seu projeto. Aqui a gente tem uma pré-visualização da sua aplicação, como ficaria. Então observe aqui que a gente tem, ó, Nexus 4. Então ele está mostrando para você como que a sua aplicação ficaria num aparelho Nexus 4. E se eu quisesse, por exemplo, um outro aparelho, por exemplo, um Nexus 7. Então, agora se eu quisesse ver em todos esses aparelhos ao mesmo tempo, você pode clicar aqui, ó, Preview All Screen Size. Ele vai montar um grid aqui com um preview para cada equipamento. Se eu quiser voltar, vem aqui, Remove Previews, e ele volta aqui. Então vou deixar aqui no Nexus 4. Bom, uma outra coisa, ó, você pode visualizar como que a sua aplicação ficaria a hora que o usuário girar. Então, ó, você clica aqui, então o Portrait, Landscape e assim por diante, né? Tem outras opções aqui. Isso aqui tem a ver com internacionalização, que a gente vai ver mais adiante. E aí a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, tá aqui a paleta de recursos, né, de objetos que você pode acrescentar na sua Activity, nas telas da sua aplicação. Então aqui tem os principais, os mais comuns, né, os mais utilizados. Não significa que seja só esse. Então a gente pode simplesmente pegar o recurso e arrastar para a tela. Bom, aqui embaixo a gente tem aqui algumas opções. Terminal, como se estivesse lá no terminal de comando do sistema operacional, seja ele qual for, Windows ou Linux. Aí vocês têm aqui uma série de informações. Por exemplo, logcat é mensagens que você pode exibir durante a execução da aplicação. Normalmente a gente usa isso daqui para depurar, né, para acompanhar o funcionamento, né, da aplicação. Então você pode ir exibindo mensagens, né? Isso não aparece na tela da aplicação, só aparece aqui para você em tempo de desenvolvimento. E aqui a gente tem as mensagens durante a execução e durante a construção da aplicação. Ele vai exibindo mensagens, né, que pode ser útil. E a gente tem também a opção de To Do. Eu posso fazer uma lista, né, de itens que eu devo fazer. Isso é bom para você programar o seu dia, por exemplo, ou a parte que você tem que fazer do projeto e uma série de outras utilidades. Bom, aqui eu não sei se eu falei, acho que não, mas aqui a gente tem a árvore
estrutura, né, de componentes aqui que você colocou na sua activity. Então a primeira coisa que ele informa aqui é o tipo de layout que você está usando. Então a gente tem mais de um tipo, tem o Relative Layout, Absolute, o Vertical Layout e outros, que a gente vai ver mais adiante. Então aqui ele mostra, ó, qual o layout que eu estou utilizando e quais os componentes. Então eu clico aqui, ele marca o componente aqui na tela e mostra também aqui, ó, as propriedades desse componente. Bom, e a gente tem outras opções aqui, mas que mais para frente a gente comenta. Bom, só para a gente ver aqui como que é a interação, se eu quisesse acrescentar ou tirar alguma coisa daqui, como que a gente faria? Então, eu vou marcar aqui, vamos excluir esse Hello World, deletei. Ó, minha tela está em branco, não tem mais nada. Então eu vou pegar aqui, ó, Layered Text, eu vou acrescentar. Então observe que ele já dá linhas de guias, ó, para mim posicionar. Então vamos deixar aqui bem no centro. Aí eu coloquei esse objeto aqui. E observem que ele acendeu aqui, ó, apresentou aqui uma luz, né? Então ele está te dando um warning, né? Um alerta. E aqui, ó, ele está falando hard-coded string. Então a recomendação é que a gente não coloque o texto direto no objeto. Existe aqui, ó, um arquivo aqui do lado esquerdo na estrutura do projeto. Você vem aqui, ó, resources, né, recursos. Aí a gente tem várias pastas. Uma aqui é layout e aqui o nome de um arquivo, activity sample, que é o arquivo que produz essa tela aqui. E mais abaixo a gente tem uma pasta values. Dentro dessa pasta values você tem uma pasta um arquivo chamado strings. Então é nesse arquivo que é recomendado a gente colocar os textos dos objetos que a gente quer apresentar na tela. Então não colocar o texto direto no objeto. Então a gente criar uma entrada aqui e aqui a gente coloca o texto nesse objeto. Então, ó, ele está dando um alerta. Aí eu vou abrir aqui, ó, extract string resource. Eu vou extrair essa string para um recurso, para um resource, né, um recurso que é uma informação, que é a string que eu quero apresentar. Então eu quero criar com aquela string uma entrada nesse arquivo aqui, que seria como se fosse uma constante. Então eu vou colocar aqui str sample. Ok. Agora observe aqui que ele colocou @string barra str sample. Essa é a forma que uma aplicação Android tem para indicar que o texto que vai aqui, ele é uma string chamada strsample que está definido no arquivo de recurso string. Então aqui, ó, se eu abrir aqui está ela. Só que eu vou alterar o código dela, aqui o nome da string, ó, e aqui o conteúdo. Então eu vou colocar aqui seja bem-vindo ao Android. Aí eu vou salvar, vou fechar esse arquivo e aqui está, ó. Então qualquer alteração que eu fizer lá reflete aqui. Então aqui a gente está com a interface no modo gráfico, né? Então eu posso arrastar o objeto aqui, alterar as propriedades dele e eu já vou vendo como que a minha aplicação fica. Se eu quiser eu posso reposicionar. Agora a gente tem também uma versão texto. Toda a tela, na verdade, é a representação de uma série de recursos que a gente incluiu de forma textual. Então isso daqui, como vocês podem observar, é um arquivo XML, onde eu tenho aqui, ó, a indicação do tipo de layout que estou usando e uma série de elementos filhos que eu vou colocando dentro desse layout. Então aqui ele está, ó, o texto e outras informações. Então se eu alterar aqui e voltar para essa tela aqui é alterado também. Então uma outra coisa que eu quero mostrar também para vocês que é legal é isso daqui, ó, preview. Então a gente tem aqui que é um preview, mas eu tenho texto. Se eu alterar aqui eu não vejo em tempo real o que está acontecendo aqui, eu tenho que ficar alternando. E tem uma forma de eu ver os dois ao mesmo tempo? Tem, né? Esse daqui, ó, aqui. Então
Se eu acrescentar alguma informação, por exemplo, vamos mudar a cor de fundo aqui do layout da Activity, da tela, né? Então qualquer alteração que eu fizer aqui, ele já reflete em tempo real aqui. Então Android, acho que é background, aqui, ó, background, e aí eu vou colocar uma cor. É que eu tinha dado um Ctrl C antes. Então isso é uma cor. Então a gente coloca, é uma propriedade, ó, você viu aqui que já alterou aqui. Então background é uma propriedade do layout de qualquer objeto, e esse daqui é o código hexadecimal que representa uma cor. Então vocês poderiam colocar qualquer cor. Então eu vou colocar, vocês viram que mudou a cor, né? Então isso aqui também é legal na hora de você desenvolver. Tá ok? Então, só para a gente fechar, ó, se você quiser acrescentar alguma versão do SDK, você pode vir aqui, ó, que é aquela mesma ferramenta que a gente viu na aula anterior. Então aqui eu posso instalar novos pacotes, novas versões de API, novos recursos e assim por diante. E a gente tem também uma série de outras opções aqui que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, aqui a gente tem a opção de executar, e de depurar, e de criar os emuladores e uma série de outros recursos. Então, nessa videoaula a gente para por aqui e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Muito obrigado e até lá!